Amém. Mais uma vez, queremos cumprimentar a todos que nos acompanham com a bendita paz do Senhor. Amém. Mais uma vez cá estamos e quero desejar cumprimentar o pastor. Amém. Paz do Senhor, pastor. Amém, Valdomiro. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Como está? Amém. Eu estou bem, na graça de Deus. Pastor, Amém. como é que Graças está? Eu estou bem. Amém. Não é? Mais uma quarta-feira junto, Mais né? uma vez, cá estamos nós para mais um Miaquece, para mais uma conversa bíblica. Glória Amém. a Deus. E, pastor, como tem sido de praxe, né, pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado a graça de poder aprender cada vez um pouco mais. E cá verdade. estamos nós, mais uma vez, para mais uma conversa bíblica, Amém. não é? Para aprendermos um pouco mais da parte de Deus, não é? E para que possamos ser edificados. Amém. E, pastor, hoje nós vínhamos numa senda quer dizer, víamos no mesmo tema, né? Mas em várias partes. E hoje vamos passar para um novo tema. Bem? Amém. Hoje nós vamos falar de um tema, pastor, que precisa ser falado. É verdade. Amém? Precisa ser verdade, falado é verdade. e que nós precisamos aprender de forma profunda e que o Sim. Senhor precisa desvendar, não é, os nossos olhos para que possamos enxergar Glória a Deus. como Deus enxerga. E hoje, pastor, pela graça de Deus, nós vamos falar dos perigos da pornografia. É verdade. Amém? Vamos falar E sim. desde já passo a palavra para o pastor, não é? Amém. Para que o pastor possa já tecer as suas considerações em cima Amém. deste assunto. Graças a Deus. Muito bem. Irmão Valdemiro, a base desse nosso... É Miacast, é? O Miacast, pois é. É isso. Então, a base desse Miacast, a base dessa palestra é a palavra de Deus. Amém. Não é? Amém. E assim sendo, eu queria convidar a todos que nos acompanham para nós estarmos lendo a Bíblia. Amém. Tá bem? Amém. Vamos ler no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela tinha purificado a sua imundície, então voltou dela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo sobre Davi, e disse: Pejada estou. Amém. Amém. Que o Senhor queira aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Oremos? Bendito Deus. Sim, Senhor. Obrigado por tua graça. Por tua Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por tudo quanto és feito Graças te conosco. damos pela tua palavra Em nome de Jesus, meu Deus. que acabamos de ler. Seja louvado teu nome. E pedimos que o teu nome seja glorificado neste programa e que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, venha estar nos edificando e libertando vidas para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, querido irmão Valdomiro, Sim, pastor. conforme o próprio tema ele nos sugere, não é? Sim. Vamos falar um pouco sobre a questão dos perigos da Os pornografia, perigos da pornografia, sim. não é? Porém, antes de falarmos dos perigos propriamente dito da pornografia, Sim. nós queríamos trazer aqui um pensamento bíblico, não é? Sim. Por que é que o ser humano, seja homem, seja mulher, eles podem ser suscetíveis a
a esse ato que a Bíblia chama de porneia. Não Amém. é? Amém. Nós iremos ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo classificando esse ato como obra da carne. Amém. Não é? Amém. É assim que Paulo define. No decorrer da nossa palestra, a gente estaremos lendo alguns versículos que nos leve a esse entendimento. Mas eu queria antes, irmão Valdomiro, nós temos aqui uma dissertação, Sim, sim, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11, sim. onde vai falar de um assunto que é por demais conhecido, Sim, 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 sim. não é? Sim. Que é por demais conhecido. E dentro deste assunto, nós vamos ter uma ideia de como se desenvolve uma questão pornográfica e até que ponto isso pode chegar. Nós vamos ter uma ideia aqui, Amém. no texto. Tá? E também, em cima dessa ideia do texto, nós iremos ver, além dos perigos, nós vamos ver algumas características que podem livrar o ser humano desse mal, Desse mal. à luz da palavra de Deus. Então, queremos pegar, por exemplo, a história do rei Davi, não é? O grande monarca de Israel. A Bíblia diz, no capítulo 11 de 2 Samuel, o texto começa assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel para que o destruíssem, os filhos de Amon, e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Amém. Não é? Nós sabemos aqui, irmão Valdomiro, né, quem já conhece aqui o texto e a história, que é uma história muito conhecida, Sim, sim. e é por isso também que a Bíblia ela deve ser honrada e respeitada, porque a Bíblia ela não procura esconder nenhum erro cometido pelos homens de Deus. Amém. Glória a Deus. Não é? Isso Pois aqui já é um fator que revela que a Bíblia é um livro sério. Amém. Não é? Amém. Porque se a Bíblia fosse um livro de falcatruas, não é? Como alguém quer dizer aí, um assunto como este, é possível que a Bíblia fosse cobrir. Não apareceria. Não Pois é? faz todo Porque sentido. um homem como Davi, Sim. não é? Tem uma fraqueza dessa, então vamos cobrir essa fraqueza aqui para não manchar a imagem do rei. É verdade, pastor. Eu me lembro uma vez, pastor, quando o pastor deu fez uma analogia em relação, muitas vezes, aos heróis, por exemplo, de uma nação. Sim. Porque geralmente os heróis de uma nação, a gente muitas vezes só sabe as coisas boas. É justamente. Só sabe as coisas boas. Mas geralmente as coisas más são escondidas. São escondidas. São muito escondidas. É verdade. Lamentavelmente, a história, né, que se passa em algumas escolas, elas só mostram o lado que se positivo, deve sim, mostrar. o lado bom. Não é? Se mostra o lado que se deve, dentro do contexto daquilo que foi organizado para se falar. Não é? Sim. Mas quando se estuda a história de forma mais profunda, nós vamos ver que algumas histórias contadas na escola, na verdade, não foi daquele jeito. Não é verdade? Sim, sim. Pois bem, então voltando para a palavra de Deus, nós temos aqui a história do rei Davi. Amém. Não é? E o que é que a gente vai fazer com essa história? Nós vamos aprender com essa história. Amém. Não é? Amém. As coisas boas a gente aprende e imita. As coisas ruins a gente aprende e foge. Amém. Não é? Pois bem, então observe de que nós sabemos que o final dessa história aqui vai ser adultério Sim, e assassinato. Sim. Não é? Sim. O final da história vai ser adultério e assassinato. Porém, aonde eu quero meditar é como começou para chegar a um fim tão trágico. Trágico. Não é? Então, como começou isso? Então, vamos observar aqui o versículo 1, tá bem? Já nos dá aqui uma indicação muito importante. Vai dizer assim:
E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Aí diz o texto assim: porém, Davi ficou em Jerusalém. Não é? Então observe que tem uma informação no princípio do texto e tem outra informação no fim do texto. Sim. Então no princípio do texto diz que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. O versículo lá no final diz assim: porém Davi ficou em Jerusalém. Então observe que já está havendo aqui uma contradição sobre o rei. Sim, não é? Sim. Porque se era o período para o rei ir para a guerra, o que é que Davi estava fazendo em casa? Ficou em Jerusalém. Não é? Então já começou o problema aí. Vale a pena a gente pensar nisso aqui. Não é? E alguém pode dizer assim: pastor, e o que é que isso tem a ver com a pornografia? Nós vamos ver mais avante. Amém. Ok? Então o que é que acontece? Se existe uma guerra, e essa guerra era para o rei estar, e ele não está, isso significa dizer que ele negligenciou. Sim. Não é? Sim. Negligenciou e ficou ocioso. O Davi ficou ali ocioso. Por que ficou ocioso? O versículo de número 2 vai nos dizer uma coisa interessante. Vai dizer assim: e aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Então o rei estava dormindo. À tarde. O povo está na guerra. De tarde. Você está entendendo? Amém. O povo está na guerra. E o rei está na sua casa a dormir. Ele levantou-se à tarde e andava passeando no terraço da casa real. Ou seja, ele estava ocioso. Ele estava sem uma coisa significativa para fazer, onde existia uma situação que era a presença dele era extremamente necessária. Mas ele ficou em casa ocioso. Levantou-se à tardinha depois daquele sono e andava passeando no terraço da casa real. Aí a Bíblia vai dizer assim: e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Observe isso aqui. A coisa começa agora a se complicar, né? Pois é. Irmão Valdemiro. Pois é. Primeiro, ele estava num momento em casa que não deveria estar. Segundo, ele estava ocioso. Porque talvez mesmo que ele estivesse ficando por ser rei, podia ter outras tarefas, outras atividades para poder fazer. E não é? Atender na sala do trono ou coisa semelhante. Pois bem, o terceiro problema, ele olhou da janela. Ele olhou, o texto vai dizer aqui, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. Ou seja, ele estava no terraço e olhou. A Bíblia não diz aonde essa mulher estava, só diz que estava se lavando. E o texto está dizendo que essa mulher, Betsaba, era uma mulher formosa à vista. Era aquela mulher que chamava atenção, era uma mulher bonita. Não é? O irmão Valdomiro está entendendo como as coisas vão se encaixando aqui. Sim. Tem um início, tem algumas causas que vão levando a um final. Agora, nós antecipamos aqui qual foi esse final. Ele acabou tendo que matar e adulterar e depois matar. Sim, então ele cometeu um adultério e foi o mentor intelectual de um assassinato. Assassinato, sim. Não é verdade? Agora, tudo isso por conta desses pormenores que aqui estão sendo detalhados pela palavra de Deus. Que talvez poderiam ter sido evitados. Podia ter sido evitado. É isso que está a questão. Então, eu quero tomar como base essas informações e nós tratarmos sobre a questão da pornografia e seus males. Ok?
Então, o que Davi está fazendo aqui, se fosse nos dias de hoje, era alimentar uma prática pornográfica. Tá? Porque a partir do momento que ele está no terraço do Palácio Real e olha e vê aquela mulher banhar-se, não é? E depois que ele vê ela banhando, ele se interessa pelaquela mulher, então isso significa dizer de que ele sabia o que estava fazendo. A tentação chegou, ele não vigiou e prosseguiu com o desejo carnal de sua vontade. Então, como é que nós podemos iniciar essa palestra sobre os males da pornografia? É que a pornografia, assim como qualquer outro pecado, irmão Valdemiro, nunca começa de uma forma avalaçadora. Sempre começa de uma forma em que as pessoas acham que não vai haver problema. Não é nada demais. Não é nada demais. Tá certo? Pois bem, eu quero continuar nesse pensamento, desse contexto aqui. Observe. Davi manda pegar essa mulher, conforme o versículo de número 3, e trazem essa mulher, não é? Porém, quando trazem a mulher para ele, ele sabia de quem se tratava. Isso aqui é terrível. Veja que coisa terrível. Não é? O versículo de número 3 vai dizer assim: e enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então, quem respondeu a Davi? Respondeu no seguinte sentido: o senhor não sabe que aquela mulher é a mulher do seu oficial? Tem esposo. É uma mulher casada. Em direto ele quis dizer isso. A pessoa que respondeu a Davi, da forma que a Bíblia, do texto está falando, ele quis dizer isso. O senhor não sabe, rei, que aquela mulher é a mulher do oficial do seu exército, de Urias o heteu? Mas aí, o versículo número 4 diz assim: então enviou Davi mensageiros e mandou a trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. Ou seja, a Bíblia, Tiago, vai dizer o seguinte, não é? Vamos ver aqui em Tiago, no capítulo 1 do livro de Tiago, da carta de Tiago, não é? No seu capítulo 1, eu quero estar lendo com os irmãos, a partir do versículo de número 13, não é? Vai dizer assim, versículo 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando o quê? Atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Estamos juntos aqui? Amém. Então, o que aconteceu com Davi foi justamente isto, não é? Davi, ele foi atraído pela concupiscência carnal dele. Tá? Aí depois o texto vai dizer no versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, o fato, não é? Foi consumado, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Foi isto que aconteceu. Justamente isso aqui que Tiago retratou. Alguém disse a Davi: olha, esta é Batseba, a mulher de Urias o heteu. Como quem diz, o senhor sabe quem ela é. E ele disse assim: traga ela para cá. E trouxeram a Batseba, ele entrou a ela, fizeram o ato sexual ilícito e a mulher gerou um filho. Estamos juntos aqui? Estamos. Vamos avante aqui. Esse assunto ele vai nos transportar para o entendimento de como acontece o ato da pornografia. Veja bem, quando Davi entendeu que a mulher estava grávida, irmão Valdemiro Papo Checo, sabe o que é que ele faz? Porque a mulher estava fora do seu período, sim. Não é? E então estava fértil. Davi deita com ela e ela diz: olha, eu
eu vou conceber, eu gerei. Não é? Está lá o texto dizendo que ela diz que está, na versão que a Bíblia usa aqui, é que ela diz que está pejada, não é? Que dá o sentido justamente que engravidou. Pois bem, o que é que vai acontecer? Ele então vai dizer a Joabe que traga Urias de volta. Traz a minha Urias aqui. Tá? Urias estava onde? Estava na guerra. Entendeu? Traz Urias aqui. Aí, quando ele chama Urias, aí observe que o intento de Davi, porque o pecado, ele atrai o pecado. Pois é. Não tem como. Sim. O pecado atrai o pecado. Então, qual era o intento de Davi? Era dizer assim, Joabe, quando ele chega aqui, manda Urias. Aí ele manda Urias, né? Dizendo, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vendo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Tudo bem. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Ou seja, o que é que Davi faz aqui? Irmão Ivan está conosco aqui, né? Amém, amém. O que é que Davi faz aqui? Irmão Valdemiro, irmão Ivan e os irmãos que nos acompanham. Davi preparou um cenário, irmão Valdemiro Papo Seco, para que Urias deitasse com a sua esposa e quando ela viesse dizer que estava de grávida, o filho na cabeça de todos ia ser de Urias. Ou seja, de uma forma de cobrir o pecado que ele cometeu. Ele queria cobrir o pecado que ele cometeu. Ou seja, até aqui Davi não se arrependeu. Não se arrependeu. A ideia é cobrir o que foi feito e ponto. Porque o homem está no pecado. E o homem do pecado, ele acha que a ideia dele é a melhor. Está certa. É a melhor. Aí o texto continua. Aí Urias, o que é que acontece? Urias não vai. Ele é fiel a Davi. Ele fica ali guardando o rei. Não é possível, rei. Todo mundo na batalha, na guerra. E eu vou ficar deitado com a minha esposa, eu vou ficar aqui na calçada para proteger o rei. Ou seja, Urias fez contrário do que o rei fez. É justamente. Porque enquanto o rei estava deitado lá na cama e depois levanta-se passear pelo terraço, Urias não vai para casa, mesmo tendo sido ordenado para que pelo próprio rei. Ele disse não, a consciência dele não deixava. O que é que o rei faz então? Embebeda ele. O rei embebeda ele, como o texto está dizendo aqui, né? Embebeda ele, não é? Para que ele descesse a casa. E o que acontece? Mais uma vez, ele não desce a casa. Em outras palavras, Davi está fazendo assim, o meu plano está se acabando. Pois é. Entendeu? O que é que acontece? Urias permanece fiel, ele não desce a casa. Aí Davi manda pela mão dele, isso aqui é terrível, manda pela mão dele um bilhete para Joabe, para que Joabe coloque Urias no lugar mais fácil de ser alcançado pelo inimigo, para que ele morresse. Quem trouxe a mesma carta foi o próprio Urias. Ele trouxe a sentença de morte dele. Você entende o que é isso, Valdemiro? É algo muito profundo. Males da pornografia. Tudo isso partindo justamente da pornografia. É justamente aí. Não é? A ponto do rei entregar a um oficial que lhe é leal a própria carta dele. Conduzir a sentença de morte. Então, o que é que a gente aprende aqui? Aprendemos de que, para que se cometa o ato pornográfico, existem algumas brechas que a pessoa dá. No caso, qual foi a brecha de Davi? Foi o momento de estar ocioso. Isso significa dizer, irmão Valdemiro Papo Seco e irmãos que nos ouvem, que uma das maiores ferramentas que o diabo usa para que as pessoas caiam na maldição da pornografia é a ociosidade. Ociosidade. Então, as pessoas que se verem ociosos para a sua vida é uma brecha muito grande para que preencham aquele tempo fazendo coisas desagradáveis. Não é? Então, é dentro desse princípio que o apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Colossenses e lá no capítulo 3 e no versículo 1 a seguir da carta de Paulo aos Colossenses,
ele vai dizer assim, o versículo, capítulo 3 e no versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo estará sentado à destra de Deus. Aí ele vai dizer assim, pensai nas coisas que estão de cima e não nas que são da terra. Em outras palavras, Paulo disse assim, não fiquem ociosos espiritualmente. Se você já ressuscitou com Cristo, então não fiquem ociosos, pensando nas coisas aqui da terra. E ele vai dar uma palavra aqui, informando a nós que coisas são estas. Ok? Ele vai dizer assim, no versículo de número 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A primeira coisa que ele diz é a prostituição, a impureza. É aqui que está, Valdemiro. Pois é. O termo prostituição aqui é o mesmo usado por ele na carta de Gálatas, quando ele vai falar das obras da carne, não é? Lá no capítulo 5, não é? Ele vai estar falando sobre as obras da carne. E quando ele fala das obras da carne, ele diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, nem a carne quer deixar que o espírito faça o que ele quer, e nem o espírito quer deixar a carne faça o que quer. Entendeu? Então, quem é que vai sobressair aí? Quem é que vai ganhar aí? Quem é que vai vencer? É aquele que for mais alimentado. O que for mais alimentado. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Nós vamos Amém. chegar aqui, nesse Amém. ponto. Ok? Aí ele vai dizer aqui, mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Versículo 19. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são, qual é a primeira? Imoralidade. Aí ele vai dizer aqui, Sexo. Prostituição, impureza, lascívia, que na versão que você usa é imoralidade sexual. Pois. Está escrito imoralidade sexual. É isso aí. E aqui você tem o termo prostituição, que no grego koiné, que foi escrito aqui, é porneia, que é de onde deriva essa palavra pornografia. Ou pornô. Entendeu, Valdemiro? Então, o que o texto está querendo informar aqui, meus irmãos queridos e amados, é que o primeiro caminho que leva o homem a procurar a pornografia é quando ele está ocioso. É naquele período que ele está em casa sem fazer nada, ou no trabalho, ou em qualquer momento da vida, que ele está por ali sem fazer alguma coisa que seja algo interessante, próspero. Ele vai abrir espaço na mente para as coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque existe uma guerra entre quem? O espírito e a carne. Estamos juntos aqui? Sim. Então, Paulo está dizendo, ele vai dizer lá em Romanos, que nós devemos alimentar o espírito, porque nós não temos nada com a carne mais. Porque nós já não fomos mortos. Sim. Não é? Sim. Então, se eu fui morto em relação às coisas carnais, eu não tenho mais que estar alimentando a minha carne. Porque a partir do momento que eu alimento a minha carne, aí eu vou fortalecer a carne, e aí ele vai dizer aqui que nessa batalha entre o espírito e a carne, aquele que se mais receber alimento é o que fica mais forte. Ok? Amém. Ele disse isso com muita clareza quando ele fala em 2 Coríntios. Veja lá, por favor. Segunda carta de Paulo ao Coríntio, lá no seu capítulo 4 e no seu versículo 10, não é? Segunda carta de Paulo ao Coríntio, capítulo 4, versículo 10. Ele vai dizer justamente isso. O versículo 10 vai dizer assim. No capítulo 4 e no versículo de número... Eu falei o versículo 10, não foi? Sim. Pois bem. 4:10.
Pois bem, versículo de número 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, eu preciso ter uma comunhão com Cristo para que esse corpo mortal aqui, ele possa ter forças para resistir à tentação da carne. Amém. Entendeu, Valdomiro? Eu tenho que alimentar ele para que ele possa resistir à tentação da carne. Agora, veja bem, no capítulo de número 10 de 2 Coríntios, ainda 2 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo de número 4, ele vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui tem um ponto interessante. Ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí a pergunta aqui, irmão Valdemiro Paposeco, é assim: essa fortaleza, o que é, pastor? Não é? Então, essa fortaleza que Paulo está dizendo, Valdemiro, quando a gente lê o versículo 5, a gente entende que é a nossa mente. Amém. Entendeu? Amém. O versículo 5 vai dizer assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Escute, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ok? Eu não sei como diz aí na versão de que o senhor tem aí. King James, no versículo 5 diz tem assim. King James aí, né? Sim, Lê lá sim, a versão, como é que diz? Diz assim: destruímos vãs filosofias e arrogância Sim. que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Entendeu? Amém. Então, qual é a ideia aqui da pornografia? Ela vai tomar conta da mente da pessoa. E por quê? Vamos para aqui agora. Nós vimos que o problema de Davi foi ficar ocioso. Sim, sim. Tá? Então, quando ele fica ocioso e fica passeando no terraço, e ele vê lá a senhora tomando um banho e chama a atenção, não é? Pelo menos na versão que nós lemos aqui, não está dizendo que ela estava nua. Sim. Não é? Sim. Não está dizendo isso. Eu quero ler de novo a expressão, porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo que Batseba, ela estava sem roupa. Não é verdade? E eu não consigo ainda enxergar aqui. Eu não sei se na versão da Bíblia King James vai dizer alguma coisa nesse sentido. Mas na minha Bíblia vai dizer assim, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando, E era uma mulher muito formosa à vista. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Como é que diz a sua versão aí? Pastor, capítulo 11 de 2 Samuel, não é? 11. E o versículo de número 2. Diz assim, na versão King James. Sim. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. Sim. Do terraço, avistou uma mulher que banhava-se. Sim. Ponto. Banhava-se. E notou que era uma mulher muito bonita. Agora a pergunta é, o texto está dizendo que ela estava desnuda? Não. Aí alguém pode dizer assim, mas a lógica, pastor, eu não quero saber aqui de lógica, eu quero saber do que está sendo falado aqui. Não é? Com base em que eu vou dizer que ela estava despida? Alguém pode tomar banho de roupa. É justamente o que eu ia dizer. Tem pessoas que tomam banho vestidas. Agora, é plausível dizer de que quando a pessoa toma banho de roupa, a roupa ao molhar, ela cola no corpo. Sim. Não é? Sim. E deixa a mulher ou qualquer pessoa com as suas partes íntimas no seu formato. Talvez apareça um pouco mais. Pronto, o nome disso é lascívia.
Não é? Amém. É quando as pessoas deixam que a sua roupa dê a definição do seu corpo a ponto de chamar a atenção, entendeu? Aonde está até as peças íntimas. E já, pastor, já uma pergunta, pastor tocou na questão da lascívia. E a lascívia faz parte da pornografia? A lascívia, sim. Amém. Porque ela promove esse pensamento. Sim, ela promove esse entendimento. Ele faz parte daquele conjunto ali. Está ali dentro, porque na cabeça de muitas pessoas, a pornografia é só você olhar sites pornôs. Mas que, na verdade, ela não é só isso aí. Aí está o ápice, não é? Mas a pornografia, como nós vimos, como todo e qualquer pecado, ela vai começando aos poucos. Sim. Ela não vai começar logo de cima, do auge. Né? Tiago disse que ninguém que foi tentado diga de Deus foi tentado. Você foi tentado por conta do desejo da sua carne. Suas próprias concupiscências. Da concupiscência carnal. Não é? Então, se alguém começa por aí, irmão Valdemiro Papo Seco. Amém. Então, o que é que acontece? Quando Davi estava percebendo aquele momento ali, ele deixou as emoções da carnalidade dele destruir as fortalezas da sua consciência que ele tinha com Deus. Amém. E isso aí, quando isso acontece, a pessoa tem a sua mente cauterizada, vetada. Naquele momento ali que está acontecendo aquele ato pornográfico, a pessoa que está vendo aquela imagem, ou que está desejando uma mulher alheia, aquela pessoa, ela deixa em dado momento de pensar em Deus. Misericórdia. Pastor, não sei se estou a entender. Quando o indivíduo, no caso, por exemplo, Davi, observa Batseba, ele fica ali. Preso, continuando a observar. E desenvolvendo os pensamentos. A vontade. É isso que acontece. Sabe por quê, irmão Valdemiro? Eu estava lendo alguns artigos de alguns cientistas que falam a respeito dos males que a pornografia ela faz na mente do ser humano. E uma das ações da pornografia no cérebro da pessoa é adicionar ou despertar na mente do ser humano algum ponto lá do cérebro que é como que fosse uma droga. Uma droga, seja ela líquida, seja ela drogas ilícitas, injetáveis. Né? Então, quando a pessoa toma uma droga, então uma parte do cérebro dela é ativada, que é a parte do prazer que desenvolve o vício. A pornografia age da mesma forma. Então, quando a pessoa observa, como Davi observou Batseba, e ficou preso na expressão que você usou, olhando para ela, é que aquele tálamo ali do cérebro dele foi acionado. E aquela vista deu prazer a ele. Aí ele ficou preso. E aí, quando ele fica preso, ele cria o desejo. E todo problema é assim. Ele só criou o desejo porque ele sabia, como rei, ele podia. Ele tinha autoridade de mandar buscar e vir. Ou seja, a pessoa que usa pornografia é a pessoa que entende que ela tem, naquele espaço, liberdade para assim o fazer. Por isso vem agora o perigo da ociosidade. Então, o que é que acontece aqui? É que quando o apóstolo Paulo disse assim, aquele que ressuscitou com Jesus é uma nova criatura e não pode mais estar perdendo tempo com as coisas daqui, mas ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Ele quer dizer o seguinte, irmão Ivani, que eu tenho que alimentar a minha mente
com as coisas de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, Amém. quando eu estou ocioso, o que é que eu devo fazer? Puxa, eu estou sem fazer nada. Vai ler a Bíblia, rapaz. Glória a Deus. Entendeu, Valdemiro? Amém. Você não fique ocioso em casa, não. Eu estou em casa aqui de boa, não sei o quê. Então faça o seguinte, esse momento que você está só assim, pegue a tua Bíblia. Glória a Deus. E vai Amém. ler a palavra de Deus. Amém. Pegue a harpa, vai louvar a Deus com o cântico. Porque se você ficar, por exemplo, o exemplo que eu vou dar aqui, você chegou no momento ocioso, aí pega lá o teu telemóvel, celular, não é? O smartphone, que ali está a internet. O mundo todo está na tua mão ali. Aí você vai ver, muitas vezes assim, no Facebook, você vai olhar uma página que daí é a DPE Nampula Moçambique. Eu quero ver lá. Então vai ver, vai olhar e vai continuar vendo e tal e tal. E depois vai para outro site, vai para outro vídeo, vai para outro vídeo. E nós sabemos que o mundo é mau. Sim. Não é? Sim, e sim. entre um vídeo e outro, pode aparecer ali uma isca do diabo. Uhum. Entendeu, Valdemiro? Pode aparecer uma isca do diabo ali. Aí chamou a sua atenção. Aí aquela parte do cérebro foi ativada. Já tá ativada. Foi ativada. Quando é ativada, aí o seu dedo, que é onde vai estar agora o poder que Davi tinha, é o seu dedo que vai lá chamar. É o seu dedinho que vai dar o play. Porque você vai ter a liberdade de fazer aquilo. Sim. É isso que Davi fez, não é? Eu tenho a liberdade de chamar Betseba e ela vir, porque eu sou o rei. Então você está com o smartphone na mão, está com a mão aqui, é só você dar o play, é você que dá o play. E é aí que está o problema. E quando é que você dá o play? É quando a sua mente já sentiu o prazer de ver aquilo ali. É tudo muito rápido, Valdemiro. Sim. É tudo muito rápido. E depois que você vê a primeira imagem, meu amigo, vai querer ver outra. Para você sair dali, vai ser problema. E normalmente isso acontece quando a pessoa está só. Uhum. Eu estou falando de jovens, adolescentes, solteiros, casados, velhos. Qualquer homem, se não vigiar, qualquer mulher vai cair nessa artimanha do diabo. Então, quais são os prejuízos que a pornografia traz? Sim, pastor. Primeiro prejuízo, a morte espiritual. É o primeiro prejuízo, não é? Vamos botar para Tiago? Tiago está dizendo, versículo 15, não é? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o primeiro grande problema que a pornografia traz para a vida de um crente salvo é a morte espiritual. É se afastar de Deus. Por quê? O termo morte quer dizer separação. Então, a morte espiritual é quando o crente se separa de Deus. Ele pode até continuar indo para a igreja, mas o seu espírito vai estar sentindo a lacuna da presença do Espírito de Deus. Primeiro problema está aí, irmão Valdomiro, trazer a morte espiritual. Sim. O segundo problema que a pornografia traz na vida da pessoa é o vício. Como falamos aqui no início, sim. Ela vicia tanto como qualquer outra droga. E um outro artigo que eu estava lendo diz que ela é tão terrível que ela vai consumindo o cérebro da pessoa no que diz respeito à ânsia daquele desejo. Em outras palavras, vai ser assim. Vai chegar um período, vai chegar um tempo de que a pessoa, se ela não consumir pornografia uma vez no dia, ela vai ficar mal-humorada, trêmula, ela vai ficar zangada, ela vai desrespeitar pai, mãe, esposa, filho, pastor, porque ela está viciada naquele mal. Ou seja, são os mesmos sintomas de uma droga. De uma droga qualquer. Sim. É o mesmo sintoma. Então, qual é o problema? O segundo problema da pornografia é o vício, irmão Valdomiro. E esse vício da pornografia,
ele é tão terrível que, por exemplo, nós estávamos falando sobre namoro cristão. Sim, sim, sim. Um jovem que antes de namorar, ele já tem vício na pornografia. E no período do namoro, a primeira coisa que ele vai querer fazer, se tiver oportunidade, é fornicar com a sua namorada. É verdade, porque já está cheio, a cabeça está cheia daquilo. Já está cheia. Então, Aí vai produzir mais pecado. Pecado chama... chama pecado. Aconteceu com Davi? Sim. Pecado chamando pecado. Então, o que é que acontece? As moças e os rapazes, quando vão namorar, tem que ter muito cuidado para não ficar refém da pornografia. Amém. Entendeu? Amém. Pois bem, o terceiro ponto que a pornografia, os males que ela causa, é divórcio, é separação de cônjuge. Veja como a coisa vai crescendo de proporção. O senhor está entendendo? A níveis. O senhor está entendendo isso aqui? A coisa é tão feia, a questão pornográfica é tão terrível, que o homem casado que é viciado na pornografia, ele não sente prazer no ato sexual com a esposa. Misericórdia. É verdade. Ele não sente prazer. Porque o cérebro dele já está, numa linguagem moderna, né, formatado para aquele ato da pornografia, vendo aquelas imagens terríveis. Sim. Então, quando ele deita com a sua esposa, ele não está pensando na esposa, ele está pensando naquelas imagens que ele viu. É justamente isso. Ou seja, não dá o prazer à sua esposa, nem ele próprio sente prazer com ela, e aí o amor do casal vai esfriando, entendeu? E o que é que vai acontecer? Um dia, ele vai ficar tão vulnerável que a esposa vai ver ele consumindo pornografia. Não tem como esconder por todo o tempo. A Bíblia diz que um dia vai ser revelado. E quando a esposa descobrir aquele mal ali, Valdomiro, com certeza, se for uma mulher séria, vai tratar muito duro com aquele homem e podem chegar a divórcio. Você está entendendo, né? A destruição daquele lar. Misericórdia. Pastor, não sei se também vai na mesma senda. Pois não. Talvez pode até, mesmo que a esposa não descubra, levar até a questão de traição, por aí, o adultério. Olha, escute, irmão Valdemiro, veja bem. A pornografia em si já é um adultério. Amém. Já é uma traição. Amém. Vamos dizer que seja uma, hoje, usando a internet, é uma traição cibernética. Uhum. Mas não deixa de ser uma traição. Sim. Porque o Senhor Jesus disse assim, se o homem olhar para uma mulher e no pensamento desejar aquela mulher, ele já adulterou com ela. Sim, sim. Não é? Sim. Então, se ele está vendo ali aquela imagem pornográfica, ele já está participando daquela situação ali. Uhum. É uma questão de adultério virtual. Sim. É essa a questão aí. É então, a situação é muito complicada. Agora, a pergunta, não é? Nós colocamos aqui, alencamos aqui alguns problemas, sim, que, não é? Que é o tema sugerido, não é? Sim. Problemas que a pornografia traz. Então, nós já vimos problemas espirituais, não é? A quebra da comunhão com Deus. Já vimos problema de ordem psicossocial, não é? Que vai atingir o cérebro da pessoa. Já vimos também a questão do casamento, que vai ficar, o seu casamento poderá até ser destruído o casamento. Sim. Não é? Agora, veja bem. A pergunta que alguns podem fazer: e qual é a cura para a pornografia? Amém. Sim. Como? Como a pessoa se liberta da pornografia? É fácil se libertar de vício, Valdemiro? Não. Não, não. O senhor não. da arte da medicina. Não. O senhor sabe que não é. Não. Então, o que é que... Em que ponto o homem consegue se libertar da pornografia? Como ele consegue fazer isso? O sábio Salomão, ele trouxe uma palavra extremamente inteligente. Ele disse assim: aquele que confessa e deixa. Alcança a misericórdia. Amém. Então aqui tem duas coisas que alguém que quiser ser livre da pornografia tem que fazer. Primeiro, confessar. Amém. Irmão Valdomiro, a confissão é libertadora. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. A confissora é libertadora. Glória a Deus.
Enquanto a pessoa fica na sua caixinha ali, com vergonha de não confessar, com medo de como vai ser a reação, eu vou perder tudo que eu tenho, é isso que o diabo vai alimentar na mente dele. Justamente para que ele não confesse. Mas a partir do momento que ele tomar coragem e confessar o seu pecado, olhe, o alívio que ele vai ter vai ser algo extraordinário. Amém. Está entendendo? Amém. Aquele que confessa, primeiro, é necessário confessar. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, qual é o meu conselho? Como pastor, eu digo assim, a quem está a me ouvir e conhece alguém que tem esse problema, que passa por esse problema, oriente essa pessoa a confessar. Ou pegue esse áudio, esse vídeo que está sendo gravado aqui. Não é? Sim. Nós vamos para nossas redes sociais, vai estar no meu Instagram, salvo esse vídeo, assim como nas plataformas da nossa igreja aqui em Nampula, não é, irmão Valdemiro? Sim, tanto no YouTube, no Facebook, não é, no Instagram, não é, da IADPE Nampula. Então, por gentileza, eu quero pedir aos irmãos, compartilhe esse vídeo aqui, porque vai ajudar outras pessoas. Sim, muita gente pode ser ajudada. Pode ser ajudada. Então, qual é a primeira coisa? Confesse. Tenha coragem. Glória a Deus. Confesse. Não é? Muitas vezes isso aqui é uma questão. Aí ele diga assim, pastor, mas eu vou confessar alguém. A quem? A quem? Sim, essa é a pergunta, pastor. É isso. Então, eu aconselho a procurar o seu líder espiritual. Amém. Eu lhe aconselho a procurar o seu pastor. Dependendo de onde você esteja, a congregação é dirigida por um presbítero, procure o seu presbítero. Amém. Tá certo? Amém. Procure um ministro que zela pela sua alma e confesse a ele o problema que você está vivendo, não é? Que com certeza ele, sendo um homem de Deus, ele não vai estar espalhando isso por aí. Ele é um homem de Deus, ele é um homem inteligente. Ele vai ouvir o teu problema e ele vai te aconselhar. E eu tenho plena certeza que quando você confessar, você já vai sentir um alívio aí. Glória a Deus. Primeira coisa, Valdemiro. Agora, a segunda coisa que é libertadora. Agora, pastor, desculpa. Pois não, pode ficar à vontade. Na cena da confissão, não é? Quando, por exemplo, nós falamos de um casal, um senhor ou uma senhora, casada ou casado, o processo da confissão, pastor, é o mesmo, é igual, ele vai ter com o líder, como é que ele depois trata com o cônjuge, ou o cônjuge não fica sabendo? Ok. Essa questão aí vai muito da maturidade que o casal tenha. Amém. Tá? O certo seria ele ou ela procurar o cônjuge e pedir ajuda. Amém. Até porque o homem e a mulher no casamento eles são parceiros. Sim. E são falhos, tanto o homem como a mulher. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que pode haver uma barreira entre ambos, porque alguns podem não ter equilíbrio emocional para ouvir a fraqueza do outro. Sim. E aí o marido sabe como é a questão emocional da sua esposa. E a esposa sabe como fica a questão emocional do seu marido. Então, puxa, eu vou dizer isso a ele, ele vai me chutar. Ou ele vai dizer, se eu disser a ela que eu estou viciado na pornografia, ela pode pedir o divórcio, pode sair gritando pelo meio da rua. Então, o marido conhece a mulher. Amém. Tá? Então, o que é que deve fazer, pastor? Primeiro, procure um líder espiritual. Amém. Eu tenho certeza que o líder espiritual ele vai ser um homem de Deus e vai tratar esse assunto e ele vai aconselhar que chame a esposa e converse com ela. Aí ele vai dizer assim, mas meu pastor, meu presbítero, ela me ouvindo só vai ter problema. Então, chama ela aqui, os dois, o casal, venha para um aconselhamento e aí se trata o assunto ali. Amém. A forma de tratar vai ficar mais fácil para se resolver o problema. Amém. Entendeu, Valdemiro? Amém. Essa é a questão. Amém. O segundo ponto que é libertador é o deixar. Deixar. Sabe, meu irmão Valdemiro Papo Seco, irmão Ivan de José, nós vivemos numa batalha. É verdade. Não é? Vivemos numa batalha. E aí o que é que acontece? Quando nós vencemos uma batalha,
Não vem aquela sensação de vitória? Sim, sim, sim. Sim, Eu consegui, é verdade. não é? Assim acontece quando a gente resiste também à pornografia. Quando você confessa, não quer dizer que a vontade vai deixar de vir. Não, 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 não. Você vai sentir-se liberto ali. Mas a vontade um dia vai chegar. E quando ela chegar, aí você agora vai ter que resistir. Resistir. O texto diz assim: sujeitai-vos a Deus, Deus. Resistir ao diabo, diabo. e ele fugirá Fugirá de vós. Bendito seja Glória o a nome Deus. do Senhor. Por quê? Porque eu tenho que fazer o meu esforço. Alguém vai dizer assim: pastor, eu estou orando para que Jesus me liberte da pornografia. Ele não vai lhe libertar da pornografia. Como não, pastor? Não, porque tem que ser uma atitude sua. Então tem que ser uma atitude pessoal. Pessoal, eu A pessoa tenho precisa que querer. se decidir. É isto. Eu tenho que querer. Porque o desejo vem. Aí se o desejo vier e eu praticar, eu vou culpar a Deus. Sim. Mas Deus, por que é que eu não consigo? Não é Deus, é você. Eu orei, mas o Senhor depois não me livrou. É isso. É por isso que o sábio Salomão diz: aquele que confessa E deixa. Não é? Agora, o deixar ali não é um deixar estático. É um deixar contínuo. Porque a luta vem. O desejo de olhar aquilo ali vem. Mas aí você vai resistindo. E vai chegar um ponto de você ficar tão forte que não vai mais sentir aquele desejo. Glória a Deus. Você não vai mais sentir prazer naquele erro, não é? Quem fez isso? Davi. Amém. Ok? Amém. Davi fez. Quando é que Davi fez? Quando o profeta procurou a ele e fez ele reconhecer o pecado, O erro, porque sim. até então ele não tinha reconhecido. Quando ele reconheceu, aí ele se arrependeu. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O senhor entende isso aqui? Amém. Quando ele reconheceu o pecado, ele foi aos pés do Senhor, bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. E disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Não é? E no decorrer desse Salmo 51, ele vai dizer assim: não retires de mim o teu Espírito Santo, mas renova em mim um coração puro e um espírito reto. Então, ele reconheceu o erro. Ele entendeu que precisava de Deus, mas ele reconheceu o erro. Amém. Entendeu? Amém. E você nunca mais vai ver Davi praticando tal ato em outro momento, porque ele aprendeu com aquele erro. Amém. É isso aí. Amém. Glória a Deus. É isso, Valdemiro. É uma aula bastante profunda. Glória a Deus. É um aprendizado bastante profundo que eu acredito que todos nós estamos sendo edificados. Amém? Amém. Amém. Pastor, Pois não. infelizmente o tempo já nos deixa. É mas, verdade. temos aqui algumas perguntas, pastor. Aham. Pois não. A primeira pergunta, pastor, que eu gostaria de fazer é que o pastor explicou muito bem, pela luz da palavra, que nós precisamos evitar a ociosidade, ou seja, não ter nada para fazer. Né? Sim. A gente precisa ocupar-se com a palavra. com o Ocupar louvor, a nossa com mente, sim. Sim. Agora, pastor, tendo em vista, tendo em conta que o mundo de hoje ele está embebido da pornografia, da lascívia, por em diante. O indivíduo, por exemplo, sai, vai para o serviço, vai para a escola e está cercado desse conjunto de coisas. Tem um outdoor, tem uma foto Sim. lá de alguém seminu, na rua, tem... Como lidar com essa situação? Como é que o jovem pode, fora os momentos dele de ociosidade, os momentos dele de atividade comum, como é que ele pode se portar para que ele não caia no pecado da pornografia? Ok. A primeira coisa é não ignorar. A primeira coisa é não ignorar. Porque quando ele vê, como você falou, um outdoor, uma coisa, outra, observe que foi uma coisa involuntária. Sim, Não é? sim. É uma coisa involuntária. Então,
já dizem alguns, o pensamento dos mais velhos, né? Que eu não posso evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Amém. Ou seja, Amém. eu não posso evitar a primeira vista. Tem hora que eu passei, olhei, mas eu não posso ignorar. Porque se eu ignoro aquilo dali, eu vou olhar outra vez. Tá? O que é que eu digo não posso ignorar? É eu olhar e dizer, aquilo dali é algo que vai me prejudicar. Então eu tenho consciência de que a primeira vez foi uma coisa errada. Amém. E eu não posso ignorar isso aí. Amém. Então eu tenho que me conscientizar que aquilo dali, se eu continuar a olhar pela segunda vez, eu vou me prejudicar. Então eu não posso ignorar isso aí. Tá certo? Amém. É a primeira questão. A segunda questão é a seguinte. Se um homem, uma mulher, ele se sente tentado para essa parte, mesmo hoje o mundo sendo tão aberto, lamentavelmente, para esse lado, ela vai precisar muito mais vigiar. Jesus disse, orai e vigiai, para que não entre em tentação. Amém. Tá certo? Amém. Pois não. Amém. Pastor, a segunda pergunta agora vai para a cena dos casados. Não é? Ok. Algumas vezes, alguns casados, o pastor estava a falar aqui, quando estava a explicar, nós tratamos sobre um deles estar a fazer isso. Certo. E, pastor, como tratar naquelas situações em que os dois fazem? Por exemplo, e os dois fazem de forma consciente, os dois fazem juntos. Nós sabemos que a pornografia é um pecado. Quais são os efeitos que isso pode ter? Porque talvez eles podem partir do pressuposto que não, nós concordamos, estamos aqui a fazer juntos. Estamos a ver isso juntos. Certo. Isso, pastor, tem efeitos negativos? Negativos. Ou não? Negativos, sim. Porque todas as vezes que um casal eles concordam no pecado, ambos irão morrer. Amém. Nós temos o exemplo de Anani e Safira. Sim. Não é? Os dois concordaram no pecado e os dois morreram. Da mesma forma é o crente, é o casal de crente hoje. Se eles acharem que na pornografia eles vão, por exemplo assim, permita-me a expressão, apimentar a relação sexual deles, estão completamente errados. Eles vão levar o pecado para dentro do lar. E Hebreus capítulo 13, versículo 4, vai dizer que o matrimônio, a lei do matrimônio, exige de que o leito seja santo. Entendeu? Sim. Então, se o casal entra por essa senda de os dois olhar pornografia, ambos vão morrer. Amém. E agora, pastor, quando nós olhamos, por exemplo, a história de Davi e Batseba, nós vemos aqui dois lados. A minha questão é, até que ponto eu, por exemplo, Valdemiro Papo Seco, como irmão em Cristo, como um rapaz, como um jovem, como é que eu posso me portar e será que existe um nível de responsabilidade da minha parte para que eu não desperte, como o pastor estava aqui bem explicado, por exemplo, a lascívia da outra parte? Sim, foi muito bem essa sua pergunta, muito bem colocada. Veja bem, existe, Valdemiro, nós vimos de que a Bíblia não disse que a Betsaba estava nua. Sim. Pelo menos nos textos que eu li, não. Sim. Não é? Não sei se alguém é mais aprofundado na Bíblia e possa dizer ao contrário, não é? Mas eu até agora não encontrei, não é? Agora, vale salientar também que o que nós entendemos é que o local que ela estava a tomar banho possivelmente não fosse o local mais apropriado para aquela hora. Não é porque a Bíblia diz que Davi estava acabado de dormir o sono da tarde. Sim. Não é? Então poderia ser ali o quê? 15, 16 horas? Sim. Não é? E uma pessoa tomando banho ao ar livre, a ponto de outro poder observar, então aí foi imprudência. Tá? Então o que é lascívia? É imprudência. Só que é uma imprudência provocada. Ou seja, é um homem colocar uma roupa que vá demonstrar as suas partes íntimas, assim como uma mulher. Entendeu? Amém. Assim como uma mulher. Então, é importante entender que a pornografia, ela tem o seu início.
E um dos inícios dela é justamente a lascívia. Entendeu? Amém. É a pessoa usar roupas provocativas. Isso aí, veja bem, eu não estou dizendo aqui que alguém pode usar essa minha fala e cortar do contexto e levar para um pretexto que eles queiram, né? Eu não estou dizendo que uma mulher ou um homem deve ser atacado ou atacada por estar usando roupa X ou roupa X. Eu não estou dizendo isso. Amém. O que eu estou dizendo é que é bom evitar, para evitar o pecado do que nós acabamos de dizer, da lascívia. Amém. Amém. Entendeu? Amém. É essa a questão. Amém, pastor. Acredito eu que ainda existem algumas perguntas, mas infelizmente, pastor, o tempo já se esgotou. Mas, como fizemos no princípio, não é? Queremos pedir que os irmãos vão partilhando esta conversa, amém? Porque, com certeza, muitas pessoas serão abençoadas. E, como o pastor dizia, é um mal que tem acometido muita gente. Então, você, compartilhando esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, com certeza estará abençoando, não é? E deixando que Deus use a si para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém? Amém. E como o pastor dizia, esta conversa estará gravada no Instagram do pastor, não é? Gerson Gila, de Paula. Então, você entre lá no Instagram se quiser ver novamente. Mas também estará no YouTube, amém? Na página da UMIEPAB. Então, se você quiser depois assistir, partilhar para alguém, você vai encontrar nessas plataformas. E desta forma, pastor, nós concluímos mais um MIECast, mais uma conversa bíblica. Amém. Nós queremos tão somente avisar de que a partir da próxima semana o nosso MIECast, o MIECast, ele será transmitido ao vivo na sexta-feira. Amém. Não é? Para os irmãos que acompanham na quarta. Então, nós não vamos deixar de fazer na quarta e vamos fazer na sexta-feira, tá bem? Amém. Então, na próxima semana, querendo Deus, na sexta-feira, estaremos de volta aqui. Amém, pastor. Tá bem? Amém. Muito bem. Deus abençoe. Irmão Ivani, um abraço. Deus lhe abençoe. Irmão Valdemiro Papo Seco. Amém, pastor. Deus lhe abençoe. Amém. Agradeça a Deus com oração. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos agradecer a Deus por esse momento tão agradável com uma oração. Amém? Amém. Oremos. Senhor, obrigado por tua graça. Sim, meu Deus. Obrigado por Bendito tua bondade, seja o teu nome, Pai, Senhor. Obrigado, Pai, pela edificação das nossas almas, pela orientação, Sim, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, e pelo esclarecimento da tua palavra, meu Pai. Sim, meu Queremos Deus. te pedir que o Senhor abençoe, Pai, todos que estarão assistindo, Pai, em nome de Jesus, esta conversa. Sim, meu Deus. E que o Senhor esteja tratando, Pai, com cada um, Pai, em nome de Jesus. Sim, porque Senhor. tu sabes, Pai, em nome de Jesus, o que cada um necessita. É verdade. O que cada um precisa, Pai, em nome de Jesus, para a sua vida. Então, Sim, Senhor, meu Deus. vá, Pai, através do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, tocando essa alma, para que vidas possam ser libertas e que, em nome de Jesus, meu Deus, essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, possa continuar te servindo com alegria. Verdade, Senhor. Em nome santo de Cristo Jesus. Meu Pai, queremos te pedir que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor, Sim, meu da sua Deus. esposa e de seus filhos, em nome de Jesus. Abençoa a tua obra, Pai. Separa com cada um dos teus servos, meu Deus. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Pai do Senhor. Muluco Aureli Rene. Amém.